Meus amigos da TV Coluna do Flamengo, estamos aqui de volta para o nosso bate-papo. Hoje faremos um bate-papo informal, super informal, eu ia falar informalíssimo, mas é difícil falar essa palavra, sobre o jogo de ontem, sobre a molecada que jogou, o Abel finalmente está começando a usar a base, desculpa. E aqui com a gente hoje, vocês já conhecem, já sabem, Ana Beatriz Ayati. Boa noite, Ana. Boa noite, Kika, boa noite, Nazário, Antunes, todo mundo que já está aqui acompanhando com a gente. E é isso, vamos falar de Flamengo, segue tudo normal por aqui. Rodrigo Almeida Ferreira Antunes. Salve, salve, galera, boa noite a todos, boa noite, Kika, boa noite, Ana, boa noite, Nazário, boa noite, galera do Twitter, do Facebook, tamo junto, boa noite também, galera do YouTube, tamo junto, vamos que vamos, mais uma resenha. Falei, ontem eu tava tranquilo, fiquei agitado durante a partida, depois, com o resultado positivo, eu também fiquei tranquilo, dormi bem pra caramba. E hoje, então, tô mais ainda. Hoje eu tô tranquilão. E Roberto Natanael Nazário. Fala, Nazário. Salve, família rubro-negra. Quem tá vivo ainda, quem já saiu do hospital, quem tá na fila do cardiologista. Jogo ontem pra cardíaco, mas graças a Deus, tamo aí e tem que aturar a galera, hein? Pois é, sempre bom uma vitória como essa, né? Com 1 a menos, gol aos 49, né? Vencendo do time titular. Pois é, todo o resto não importa, né? O que importa é isso, né? Mas enfim... Não, é aquilo, né, Kika? Imagina com o titular mais um. Pois é. Foi bom, foi bacana. Solta a vinheta aí, produção. Então, estamos de volta, vamos começar esse bate-papo aqui. Vamos falar do jogo de ontem, né? Jogo de ontem, Zayati, fala aí. Se libera, fala o que você viu. E vamos lá, e vocês, por favor, né? Nazário e Antônio, se discordarem, já entra no meio, não vamos esperar essa formalidade, não. Vamos lá, vamos ser mais informal aqui. Um papo, né? Que um papo entre amigos mesmo. Cara, é um jogo assim... Eu discordo. Mas você não tem palavra aqui, eu vou continuar falando. Desculpa aí. Cara, foi um jogo que, assim, quanto mais eu penso e mais eu lembro, eu vi o VT hoje até 5h30 da tarde, eu tava vendo aqui o VT. É um jogo que quanto mais a gente fala sobre, observa ou analisa, mais cara de Flamengo esse jogo tem, sabe? Mais... a gente se envolve mais com o que aconteceu hoje. Foi aquela noite, assim, que a gente, em determinados, a gente jogou contra tudo e contra todos. A gente, o Flamengo meio bagunçado, mas ao mesmo tempo, não era aquele bagunçado de time que não treina, era aquele bagunçado de nervoso mesmo, de tensão, mas era aquele bagunçado que você via que os jogadores entendiam assim, olha, em campo tá bagunçado, mas a gente tem raça, a gente tem vontade. E a gente tá aqui como elenco, foi até algum jogador na zona mista, eu acho que foi o Lucas Silva, se não me engano, falou assim, esse elenco é campeão, ele tá com jeito de campeão. E aí é mais ou menos isso que você percebe de um elenco campeão. Elenco campeão, um elenco que tem a cara, que tem a forma, ou que tá formando para ser campeão, nem todo jogo vai ser maravilhoso, nem todo jogo vai ser organizadinho, nem todo jogo a gente vai ganhar na bola, no futebol. A gente vai ganhar, às vezes, com a camisa mesmo, com a vontade, com a raça, com aquela coisa, eu quero essa vaga e eu vou conseguir essa vaga. E foi assim que o Flamengo se mostrou ontem. Então, assim, cada vez que eu penso mais sobre esse jogo, com as peças que estavam e com os jogadores que estavam, eu vejo que ele tem mais cara de Flamengo. Eu vejo que a gente foi até o fim mesmo, em determinado jogando contra a gente mesmo, contra o Fluminense, que estava batendo muito em campo, uma postura meio agressiva, contra a Cera também, contra o resultado que também ficou no empate ali um tempo, e mesmo contra tudo isso, quer dizer, o Flamengo conseguiu se impor e conseguiu sair com a vitória, brigou até o final e saiu com a vitória. Eu diria que o jogo de ontem foi um test drive para um segundo momento na Libertadores, porque a postura do Fluminense ontem foi uma postura reprovável. Aí eu já não vou dizer que é por medo do Fluminense, não é isso, porque ontem a gente não viu futebol. O que a gente viu foi um time medíocre, a gente viu um time que estava apelando, a gente viu um time que estava batendo e a gente viu um time que estava fazendo cera.
Olha, eu não concordo com você não, cara. Você não concorda? Não, cara, eu não acho que é um time medíocre. O Fluminense ontem não jogou futebol, Kika. Não acho que é um time, não é um time medíocre, cara. E também não acho que não jogou futebol, não acho que é por aí não, cara. É um time muito mais fraco do que o Flamengo e é a estratégia que o Fluminense tem para jogar. Agora, o Fluminense teve mais posse de bola que o Flamengo. Essa é a limitação do time, cara. Essa é a limitação do Fluminense. Mas eu acho que agora, sim, quando o Fluminense estava com vantagem... Mas a questão da cera é um artifício que eu não gosto, mas que a gente tem que aprender a fazer. Não, mas a cera que eu estou dizendo, a gente não foi nem no momento... com o Diego Alves. Não, mas se vocês observarem o jogo, o Fluminense não fez cera quando o jogo estava empatado. O Fluminense começou a apelar bem no começo. Aí tem algumas pessoas que falam o seguinte: mas o gol anulado desestabilizou o Fluminense. Vamos considerar que tenha desestabilizado, ok. Mas depois de um certo momento, o Fluminense se acalmou e botou a bola no chão. Eles estavam dentro da proposta do Diniz, que é a posse de bola, e o Fluminense faz isso bem, ok. Só que a cera que eles estavam fazendo era absolutamente desde o início do jogo. Então o cara tomava um toque, caía no chão, dava cambalhota, fazia cara de dor. O Ganso foi ridículo na hora que o Everton Ribeiro foi disputar a bola e nitidamente até o Jamalzinho viu. Ele inclusive comentou o lance. O Everton Ribeiro em momento nenhum foi desleal, ele foi disputar a bola, o pé passou por cima da bola e a chuteira deve ter resvalado na meia, que não atingiu em absoluto o Pato. E aí o Pato não, o Ganso. Aí ele mostrou o buraco na meia, se mostrou indignado e não sei o quê. Então, assim, um cara que foi jogar lá fora, que é experimentado, que tem experiência, fazer o que ele fez ontem foi ridículo. E isso estava me consumindo. Dentro de mim tinha um vulcão para explodir de raiva. E quando o gol, a gente estava comentando isso aqui nos bastidores, quando o gol do Flamengo saiu, o segundo gol, e eu estava rezando para que o Everton Ribeiro, o mesmo pensamento que o Jamal, fosse bater, porque ele é um cara mais frio, acho que ele é um cara mais assertivo nesse momento, e ele chamou a responsabilidade naquele momento, botou a bola, respirou e colocou, não saiu, o goleirão nem saiu na foto, mas dentro desse panorama, o Fluminense me decepcionou muito. Teve posse de bola e tal, mas não mostrou o seu melhor futebol. E dentro de um time de futebol, a gente não precisa somente de craques. A gente tem que ter o craque, o carregador de piano, o grosso, o cara que é brabo, o cara que não bota o galho dentro, o cara que chega lá e, meu irmão, não vai fazer isso aqui, bate no peito, o cara dá tapa também, porque senão, se você afinar, aí a coisa fica muito ruim. Por mais que eu seja um defensor do bom futebol, e a galera até me enche o saco dizendo que eu sou exigente demais, eu acho o seguinte: para ganhar Libertadores, a gente precisa aumentar o nível de catimba e precisa aumentar a calma. Sim, principalmente a calma. Ontem, a posição do Bruno Henrique, por exemplo, para mim foi um absurdo. O cara ser expulso. Olha só, não estou defendendo que não houvesse jogadores do Fluminense que deveriam ter sido expulsos também, tá? O Luciano, por exemplo, enfim, a gente pode entrar nessa discussão no futuro, mas inadmissível um jogador ser expulso com uma agressão dessa na metade do primeiro tempo, num jogo controlado pelo Flamengo, né? Um jogo sob controle, né? Mas enfim, o que vale para mim, e aí eu quero que o Jamal comente, o que vale para mim não é nem como o Flamengo tá jogando, é a postura do time. A postura mudou, né? O modo banana acabou, né, Antunes? Cara, concordo perfeitamente. Eu coloquei isso até no Twitter. Nosso amigaço, o Tigu, saudade do Tigu, ele mandou o seguinte, ele falou: calma, torcedores, calma. Aí eu falei pra ele, cara, o negócio é o seguinte, nesse momento, o modo banana acabou. Se vai voltar depois, não sei. Mas que nesse momento, o modo banana acabou. Eu não consigo enxergar o Flamengo. O Flamengo jogou Libertadores, jogou Carioca, teve esse jogo agora. Eu não vi aquele modo banana do Flamengo, tipo, perdemos, tá bom, tá legal, sabe? Não, tu vê o time aguerrido, indo pra frente. Foi o que eu falei, no final do segundo tempo, quando a gente estava empatando, o Arão fez uma falta, tomou um cartão amarelo, deu um carrinho desnecessário.
eu critiquei no momento, mas também eu vi para um outro lado. Eu falei, pô, olha como é que o cara tá querendo morder, meu. Olha como é que o cara tá mordendo, sabe? E jogando com um a menos. Óbvio que ele exagerou ali no momento, deu um carrinho desnecessário, a bola tava pertinho de sair na lateral. Porém, tu vê que a postura mudou, e tu vê o cara como o Arão fazer esse tipo de coisa, não é normal, né? Não é comum. Se fosse um outro jogador, por exemplo, o Cueja fazendo isso a gente saberia que era normal dele. Agora o Arão não tem esse tipo de temperamento. Pires. Aí você vê que o Pires também. Então assim, você vê que pro Arão tá diferente, por exemplo, o René, cara, chamando os caras pra briga, meu irmão. Falei, caraca, René fazendo isso. Não, o René, ele tava indo pra todo mundo. Chegou uma hora que o René, ele tava indo pra todo mundo. Ele tava eu falei assim, não, e pior, lá do lado direito, né? Do lado direito, não era nem do lado dele. Sabe, tu fala assim, cara, o time do Flamengo tá diferente. Eu me agrado muito, não é porque o cara tá chamando pra mão, não. É porque o time tá com uma postura diferente, sabe? Não botou o galho dentro. Isso me agrada. Exatamente, o modo banana ficou do lado de fora e o time entrou com garra, com vontade, com determinação. É óbvio que mas a gente tem que ter cuidado, né? Tirando o Bruno Henrique, né? Tirando o Bruno Henrique, que teve só, aquele momento lá. Tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o jogo não valia nada. A provocação do Fluminense foi uma provocação normal, talvez um pouco exagerada, mas não vai ser metade do que a gente vai encarar na Libertadores. Isso é. Quando pegar o Penharol aqui no Rio, meu irmão, vai ser o Fluminense perto dos times uruguaios, time chileno, time argentino, é chapeuzinho vermelho. Pois é. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Duas coisas, na verdade. Primeiro, quanto a isso, eu acho até que foi bom a gente... Tudo bem que a gente não estava com o time totalmente titular, mas, enfim, os titulares acompanharam, até se pronunciaram em rede social, enfim. Mas eu acho que até, talvez tenha sido bom a gente passar por um jogo desse para mostrar realmente que, olha, a gente passou um pouquinho do nível aqui, olha aqui que o Bruno Henrique reconhecer, perceber que, putz, ele vai ser julgado, ele já vai ser julgado pela expulsão contra o Vasco, né, na sexta-feira, e ele pode pegar de 1 a 6 jogos. E ele ainda vai ser julgado pelo Fluminense agora, pela expulsão contra o Fluminense, também podendo pegar de 1 a 6 jogos. Então, assim, com base no que aconteceu ontem, das confusões, dos jogadores, alguns ficarem mais nervosos do que os outros, enfim, eu acho que isso até serve como um termômetro para eles entenderem assim, ok, não valia nada essa partida, era uma partida decisiva, vamos tentar melhorar nisso aqui, a gente não pode cair nessa pilha, a gente não pode cair naquela outra. Então, talvez tenha sido até bom que tenha acontecido em um jogo que não valia nada, para a gente perceber e saber em que momento controlado, porque, por exemplo, o Flamengo tem sempre esses jogos meio mornos, né, muito sem problema, sem confusão, e o primeiro acaba sendo contra um Penharol, na quarta-feira. E aí acontece um lance do Bruno Henrique, acontece de ter outro jogador expulso, e aí o Flamengo vai perder a cabeça totalmente. Então, assim, eu espero que o que tenha acontecido ontem, inclusive do lado do Fluminense, dos jogadores provocarem em determinados momentos, assim como do Flamengo também em determinados provocou, enfim, talvez tenha sido bom isso ter acontecido, porque aí a galera consegue mediar, consegue ter uma conversa interna, alguns mais experientes conseguem puxar, conversar, puxar a orelha de outros, então talvez isso ajude. E outra coisa que eu queria detalhar também, além do espírito do time, parece que a sorte decidiu andar um pouquinho do nosso lado, né? Eu já tinha observado isso há um tempo, tipo, por exemplo, além de tudo, claro, além do futebol que tá melhorando, da postura do time, a sorte porque o Flamengo, cara, a gente cansou de ver umas flamengadas, tipo assim, igual na Libertadores, tinha 30 mil resultados positivos e um errado, acontecia o errado que eliminava a gente. Contra a LDU, em outros tempos, que tudo dava errado pro Flamengo, aquele pênalti de empate do 1-1 contra a LDU teria entrado, seria pênalti. Não foi. Ontem, a gente, querendo ou não, os lances foram... A gente teve o VAR, os gols foram anulados. Em outra época, não seria. Parece que junto com o espírito do time, com a mudança disso, a sorte também decidiu olhar um pouquinho pra gente e ajudar em alguns momentos também. Isso tá sendo bem legal. Deixa eu dar um alô. Eu só queria fazer um comentário rapidinho, por exemplo, com relação ao que a Ana falou, com a provocação do Fluminense. Eu acho que o Fluminense provocou pouco, tá? Só que a provocação pouca ganhou uma dimensão maior pelo fato de que eles iam lá, batiam nos jogadores do Flamengo,
Aí os jogadores do Flamengo não batiam nos jogadores do Fluminense, encostava, os caras caíam e o juiz dava falta. Contra o Flamengo, não. O cara batia, e isso foi gerando. Foi foi uma provocação. Tipo, você vê o tempo inteiro, por exemplo, o Ganso falando besteira no ouvido dos caras, só quando havia discussão. Aí quando havia discussão, todo mundo discutindo, aí tu via esse tipo de coisa. Agora, no decorrer da partida, você conseguia ter exatamente essa leitura. Os caras faziam o que queria, o juiz marcava a falta para eles, desnecessário, e quando era para poder punir, não punia. Então eles ficaram tipo isento. Vou bater o que tiver que bater, vou ficar isento, tô tudo bem, tudo tranquilo. Cara, isso vai provocando um desgaste no jogador. Eu sofri muito com isso, cara. Eu ficava injuriado, meu irmão. Ainda mais porque eu joguei em time pequeno. Então os caras vinham, time grande vinha, batia na gente, a gente vinha, fazia nada com o time de cara. Tomava cartão amarelo, expulso. Era sempre assim. Então, eu vejo isso não como uma provocação do Fluminense. Foi uma coisa que foi gerada por causa de... como é que eu posso dizer? Nervosismo no jogo. Não vou nem dizer nervosismo, queria citando mesmo com relação ao juiz, porque o juiz é fraco. Se ele tivesse tomado uma postura desde o início, boa, isso não teria acontecido. Olha só, deixa eu ler um pouco agora as mensagens e até fazer alguns comentários a respeito. O Cristiano Fernandes diz o seguinte, abraço ao Cristiano Fernandes, diga-se de passagem. Acho que não deve haver esse lance na cabeça dos jogadores, o jogo não vale nada, o time tem que manter um nível de concentração alto, sempre, seja o jogo mais importante ou menos, assim se cria uma mentalidade vencedora. Concordo. O que eu não concordo, Cristiano, é o seguinte, perder a razão, agredir jogadores em jogo que não vale nada. Vamos supor que o Bruno Henrique tome 6 jogos de suspensão, a gente não vai poder contar com ele nas finais do Campeonato Carioca. Entendeu? Eu acho o seguinte, desculpa, a mentalidade vencedora tem que acontecer sempre, e a concentração, você está correto. Agora, a gente não pode, eu acho que em alguns momentos o Flamengo caiu numa pilha desnecessária contra o Fluminense. Como o Antunes disse, apesar de eu não achar que o Fluminense provocou pouco, eu acho que o Fluminense provocou menos do que qualquer time sul-americano vai provocar o Flamengo. Isso vai acontecer. Outro comentário aqui do João Holanda. Kika, a posse de bola deles foi nula. Quando pressionamos a saída de bola, eles se complicavam muito. O próprio Diniz admitiu isso na coletiva. Isso aí foi só em alguns momentos, não foi o tempo todo. Não, e tem outro problema disso. Eu vou continuar lendo aqui a mensagem do João Holanda. A proposta do Abel foi ataques rápidos, tirar eles da zona de conforto e matar o jogo. Me lembrou muito o Liverpool, a maneira como o Liverpool joga. Desculpa pela tosse. João Holanda, é o seguinte, não dá pra comparar. Não dá pra comparar como o Liverpool joga como o Flamengo joga. Quando o Liverpool sobe pra fazer a pressão, o Mané, o Salah, o Firmino e o Milner faz uma posição muito importante, que ele sobe para fazer uma linha de marcação de 4 jogadores e ele volta até para cobrir o lado direito onde está o Arnold, o Alexander Arnold. Então, é completamente diferente. E ele sobe em bloco, esse bloco com 4 linhas, com 4 jogadores na primeira linha e 2 jogadores na segunda linha, sendo que o Milner volta para recompor até a linha de trás. Então, você pega o mapa de calor do Milner, por exemplo, você vê que na defesa ele joga tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Não dá para comparar o Liverpool, o jeito que o Liverpool joga, o jeito que o Liverpool jogou, por exemplo, contra o Bayern, com o Flamengo. Quando faz a marcação em pressão em bloco, é um bloco de verdade. O Flamengo não fez essa marcação em bloco, subia com a linha de ataque e não tinha um bloco, tinha um buraco no meio. Só que aí o Flamengo se deu bem, porque o time do Fluminense não tem jogadores bons. Então, qualquer pressão básica ia tomar a bola do Fluminense. É simples, tão simples quanto isso. Foi exatamente o que eu comentei no pré-jogo. Falei que a zaga era muito ruim e que se o Flamengo apertasse só um pouquinho, eles iam entregar. Você vê que até mesmo o Gilberto, lateral direito, deu uma entregada pro Uribe, sendo que quem tinha apertado, se eu não me engano, acho que foi o Bruno Henrique, e o Uribe foi apertar o zagueiro. Ele foi recuar a bola pro goleiro, aí o Uribe foi lá, saiu na cara do goleiro e perdeu. Então, assim, o time do Fluminense é muito fraco. É fraco. Então, qualquer apertozinho que o Flamengo dava, qualquer subidinha de marcação que o Flamengo fazia, não poderia ser em bloco, mas faria em 2 ou 3,
já era uma pressão gigantesca para eles e eles entregavam. Então era isso que estava acontecendo o jogo inteiro. E os últimos 7, 8 minutos, acredito que 10, não me lembro bem, o Flamengo deixou isso muito claro. Porque o Flamengo começou a pressionar, e o Fluminense não conseguia sair com a bola. Pois então, e aí, para mim, claro, tem um lado bom que o Flamengo começou a fazer isso, porque no primeiro jogo, quando a gente perdeu de 1-0, a gente não fez isso em nenhum momento do jogo. Agora, também fica claro que o Flamengo precisa fazer isso com muito mais frequência, né? O Flamengo faz um pouquinho, faz outro pouquinho, faz um pouquinho, faz outro pouquinho. Enfim, eu acho que a marcação do Flamengo tem que ser em cima, tá? E o Pedro Sampaio, que tá aqui no canal com a gente quase todo dia, também fala isso, ele vive falando isso. O benefício de termos Léo Duarte e Rodrigo Caio é o fato de termos 2 zagueiros rápidos, o que possibilita a gente ter uma marcação dentro do círculo central. A nossa linha de marcação tem que ser no círculo central. E a gente não faz isso, né? A gente não faz isso. Zayate, acorda, Zayate! Zayate tá cochilando. Eu tô aqui esperando ali. Vocês comentarem. Ela jantou agora. Eu tava vendo a notícia. Não, eu tava vendo um negocinho aqui. Né? Você não precisa esperar ser do chamada. Abel. Então vamos lá. Você, Nazário, Antunes, façam silêncio, que a Ana Beatriz Zayate vai comentar agora. Comente, Ana Beatriz Zayate. O que você quer que eu comente? Ela tá perdida, Kika. Não tô, no jogo ontem. O que você acha? Marcação. Fala do jogo do Grêmio. Não, eu tinha visto até esse comentário do João Landa, que inclusive acabou de te responder. Ele falou, Kika, não diz que a marcação é a pressão idêntica, até porque ninguém faz isso como o Liverpool. Mas que a proposta me lembrou muito, porque foi muito vertical, ao mesmo tempo que pressionou sim os atacantes, pressionaram, enquanto os laterais e o Arão ficavam com a sobra. Vários momentos tinham até 3 jogadores do Flamengo em cima de um jogador. Só quando a bola estava no ataque. Só quando o Flamengo estava no ataque e os jogadores ficavam lá. O Flamengo nunca armou essa subida de marcação quando o Fluminense tinha um tiro de meta. Teve uma vez no primeiro tempo que fez sim. Mas isso tem que ser feito sempre. Essa marcação que o João Holanda está falando, e eu estou falando com calma porque eu assisti o jogo de novo, com calma, parando, fazendo anotação. Essa marcação só aconteceu quando o Fluminense tomava a bola e os jogadores do Flamengo estavam lá, né? Porque, óbvio, tem que fazer mesmo, né? Eu acho o seguinte, essa marcação sob pressão tem que acontecer em todos os momentos do jogo que forem possíveis. É claro, quando tiver uma falta na intermediária, a gente recua a marcação, obviamente. Mas pegar um time fraco como o Fluminense, a marcação tem que ser no campo do Fluminense, em bloco. O Flamengo inclusive, não tem essa tinha até mostrado na mesa tática que o Flamengo tinha, que o Fluminense ia fazer essas jogadas nas triangulações ali, aquele quadrado que você tinha mostrado, o Flamengo ia ter que marcar e inverter a jogada. Eu até contei quantas triangulações eles fizeram aqui, só um minutinho que eu vou olhar no meu caderno. Aqui, fizeram 8 triangulações daquela como a gente mostrou, sendo que 3 foram com sucesso. E só não fizeram mais porque o time do Fluminense é fraco. Exatamente. Desculpa, eu tive que tossir aqui, eu cancelei o microfone um pouquinho. E a molecada ontem, hein? Molecada agradou? Vamos falar dos moleques, né? Lucas Silva, então, Vitor Gabriel, Ronaldo, podemos falar do Ronaldo também. Sim, então, o Vitor Gabriel a gente não conseguiu ver muito, né? Ele entrou e jogou pouco, assim, a gente não conseguiu futebol mesmo, a gente não conseguiu avaliar, assim, eu consegui ver muita vontade, a gente viu que ele entrou com muita vontade, ele queria mostrar muita coisa, ele já foi logo ali, tudo bem que a posição dele na frente, mas ele avançou ali para a área e você via que ele estava querendo pressionar junto com o Flamengo, porque era o momento do Flamengo no jogo, mas a gente consegue avaliar pouco, apesar, como eu já disse, eu gosto muito do jogador, eu acho um jogador muito forte, eu acho ele um jogador muito interessante, e eu espero que ele consiga crescer e que ele consiga mostrar isso no profissional sem aquela pressão que estava em cima dele, né, que inclusive até vaiaram uma vez. Então eu torço muito para que ele consiga mostrar, porque é um jogador que é muito interessante. O Lucas Silva, eu até falei no pós-jogo, quando o Abel sinalizou que ele iria entrar, eu fiquei meio assim, putz, o Lucas Silva, não estava esperando muito dele, e ele conseguiu me surpreender durante o jogo. Ele sofreu o pênalti, né? E você via, eu achei até muito interessante, eu não tinha reparado durante o jogo, porque eu estava ali nervosa, eu reparei depois,
quando ele sofre o pênalti, ele vira para a torcida vibrando, assim, falando, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo. Ele bate no peito, assim, já comemorando muito o fato de ter acontecido, de ter conseguido aquele pênalti, né? E ele foi muito inteligente na jogada, ele deixou o corpo, porque ele sabia que ia ter o contato, então ele avança, ele vai numa velocidade, mas depois ele dá uma paradinha, justamente porque ele sacou que ia ter o contato para sofrer o pênalti. Então, assim, foi um jogador que eu até achei interessante a entrada dele, ele me surpreendeu, ele conseguiu mostrar mais do que eu estava esperando dele. E o Ronaldo é um jogador que ele tem me provado, a gente até falava que o Ronaldo era aquele mistério, né? A gente não entendia muito por que a torcida adorava tanto ele, por que a torcida queria tanto ele. E ele é um jogador que tem dado conta, ele tem entrado e tem dado conta, tem conseguido provar, assim, ele não tem sido nada tão extraordinário, mas ele tem dado conta legal da posição, e principalmente porque ele fica numa área que era o Cuéllar, né? Então, assim, é uma área que a gente está acostumado com um nível muito alto, a gente está acostumado com um jogador muito consistente, um jogador que a gente admira muito, que sempre dá muito conta do recado. Então, e ele ter entrado, ter conseguido dar conta do resultado a ponto da gente não ficar se lamentando, querendo, o Cuéllar, isso, aquilo, eu acho que já diz muito sobre as atuações dele, assim. Então ele tem sido um jogador que tem me provado também que, assim, cara, se precisar dele, ele vai estar ali, ele está preparado para ajudar. Não sei como ele reage a uma decisão, a um jogo muito importante, mas ele mostra que ele está preparado para ajudar em um jogo mais importante, um jogo com mais cobrança, mais exigência. Eu acho que de todos agora que estão sendo testados, desses 3, na verdade, ele é o que está mais provando isso agora, até agora. Vocês concordam? Antunes, Nazário? Eu concordo, e assim, foi uma surpresa muito grata, tanto a postura do Ronaldo, quanto a postura do Lucas Silva e do Vitor Gabriel. Embora o Vitor Gabriel tenha entrado muito na frente, ficou pouco tempo em campo, mas a postura como eles entraram em campo me chamou muita atenção. Principalmente o Lucas. Ele entrou e jogou como gente grande. Ele, eu me lembro que o Jamal, na primeira bola que ele recebeu do Pará, foi uma bola no fogo, ele não conseguiu dominar, a bola saiu pela lateral, e o Jamal se preocupou e falou assim, de repente o garoto pode pensar que o erro é dele, e não pode arriscado lançá-lo num jogo como esse. Não foi isso, Jamal, que você falou? Na verdade, não foi passe do Pará. Foi mais pelo passe do Pará, não foi nem questão pelo jogo em si. Já que ele entrou, o Pará devia pelo menos se conscientizar, né? Isso. Eu lembro que você comentou isso. E, no entanto, passou esse momento, o cara começou a cair pela ponta, driblou, passou, combateu e começou, e literalmente ele entrou, não vou dizer no clima da galera, mas ele entrou no clima do grupo. O Flamengo ontem estava exatamente como uma corrente. O único elo do Flamengo que estava rachado era o Uribe. O Uribe não conseguiu entrar na sintonia do Flamengo. O Uribe estava numa outra sintonia. Ele estava na M e a rapaziada estava na FM. Mas... imagem da Globo, som da Bandeirantes, né? Exatamente. Estava rolando um delay entre um grupo e ele, né? Então, estava nesse nível. Mas, eu me lembro até que o Pelidinho perguntou, e agora? Vai tirar o Uribe, coisa e tal? O que você espera? O Lucas entrando? Eu falei, meu amigo, agora é matar ou morrer. Ou o cara entra e vai para dentro e... se concentra, e quando o cara se concentra no jogo, ele não escuta mais nada de fora, ou então, se ele não aguentar a pressão, ele pede o boné dele, entrega e vai embora, porque não pode jogar no Flamengo. E foi exatamente o que aconteceu. O garoto entrou com postura, entrou com raça, entrou com vontade. Eu adorei aquele momento que a Ana citou, quando ele foi derrubado, que ele gritou, bateu no braço, puxou a camisa. Então, assim, ele estava tendo uma atitude de jogador experiente, inflamando a torcida, mostrando raça. O doutor Rodrigo Caio também, cara, que futebol que ele jogou ontem. Com raça, muito. Com determinação, tomando conta. E líder em campo, né? Líder, orientando, assim. Ele avançou, ele orientou, ele gritou, ele comprou barulho. Cara, foi sensacional. O Flamengo ontem estava numa sintonia sensacional, estava com sintonia de final. Parecia que o Flamengo ontem
estava disputando uma final de Libertadores. Então, ficou claro para mim o seguinte, o Flamengo já tem um dos componentes necessários para ser campeão, né? Que é a flamenguice, né? Bom, pelo jeito, ontem o pessoal foi vacinado. Cara, e assim, e não tem sido nem de ontem só. O próprio jogo contra o San José, que era um jogo lá fora de altitude, e que era um momento em que a torcida estava muito preocupada ainda, a torcida estava muito desconfiada do time, você via no time também aquela vontade de ganhar. Eu até citei o próprio Rodrigo Caio, que ele tirava qualquer bola, ele vibrava muito com aquilo. O Flamengo conseguiu a vitória, você via o time assim, cara, a gente conseguiu, etc. Contra o próprio Fluminense no jogo passado, foi uma coisa que chamou muito minha atenção e que eu não via há muito tempo no Flamengo. O Flamengo ganhou de 3-2 e o Abel falou que, assim, que o clima no vestiário era de velório. Os jogadores deram declaração assim, a gente ganhou, mas, cara, por que a gente levou esses 2 gols, sabe? Foi desnecessário, a gente tem que ter mais atenção. Então, assim, o Flamengo tinha saído com a vitória, mas os jogadores estavam se cobrando muito e você percebia a frustração e a chateação de terem tomado aqueles 2 gols, sabe? De pensar assim, cara, a gente vacilou em determinado momento a gente botou quase a vitória em risco, e o Abel cobrando isso também. O Abel falou, cara, o clima não era de vitória porque a gente não precisa levar esses 2 gols. Então, assim, já vem esse time, essa vontade de ganhar, essa sintonia entre o time, já vem de outros jogos, e ontem, em um mais pegado, que foi o primeiro, assim, tão pegado que a gente viu, a gente conseguiu perceber isso 2 vezes mais. Mas é uma coisa que já vem acontecendo, sabe? O time do Flamengo já vem mostrando essa vontade, já vem mostrando que, cara, independente da vitória, se a vitória não é tão boa, eles estão cobrando sim. Olha, a gente ganhou, mas a gente tem que melhorar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Então, é uma postura completamente diferente. E, como você bem disse, é um dos quesitos para um time ser campeão, né? O time sabe reconhecer quando vai bem, quando vai mal, mas é o time junto, nessa sintonia. Isso está acontecendo muito. E o mais importante, deixa eu só para complementar, Kika, desculpa, o mais importante e o mais significativo que eu acho nessa mudança é que a gente não viu um boom, a gente viu uma escada. São José, aí no próximo jogo você já viu mais um outro detalhe, aí foi indo, aí no 3-2 a indignação, e eu pelo menos tenho visto a minha ótica que o Flamengo foi subindo na flamenguice na escada, não foi um pulo. E isso é muito bom, que você vai consolidando efetivamente esse sentimento. Pois é, concordo. Agora eu queria que vocês falassem um pouco do volante, queria que vocês falassem um pouco do Ronaldo. O Kika, eu vou aproveitar, eu vou fazer, já que eu não falei do Lucas Silva e nem do Vitor Gabriel, eu faço logo um pacote logo dos 3. Cara, beleza, pra mim o Ronaldo, cara, foi bem. É óbvio que teve alguns momentos que ele, sabe, deu uma apagadinha, ficou um pouco sumido da partida, teve alguns momentos assim, mas não foi o tempo inteiro. Você vê que ele estava bem na partida. Ele, inclusive, foi o que teve mais desarme junto com o Rodrigo Caio, foram 3 de cada um. E os outros a maioria tiveram um desarme, apenas um desarme. Eu acho que 2 ou 3 tiveram 2 desarmes apenas, mas só o Rodrigo Caio e o Ronaldo tiveram 3 desarmes. Então, cara, isso mostra uma evolução dele. Muito se falou assim, mas pô, quando o Cueja voltar, e aí, vai se fazer o quê? Infelizmente, ele não é reserva do Cueja, ele é reserva do Ilharão. Então a gente sabe que a gente pode contar com ele quando o Arão não estiver disponível. Então, isso me agrada. Porque esses jogos, pelo menos essa sequência, mesmo que com o primeiro volante, que eu temia muito isso, ele jogar como primeiro volante, porque a característica principal dele não é a marcação em si, que nem, por exemplo, marcação de pegada, que eu quero dizer, que nem um Cueja, que nem um Pires da Mota, isso me preocupou. Mas ainda bem que teve 2 jogos, desses 3 jogos que ele jogou, os 2 primeiros jogos não foram jogos que o time atacou muito o Flamengo, então ele manteve muita posse de bola, inclusive ele teve mais posse de bola do que o Ilharão, mais passes acertados do que o Ilharão, então sim, ele praticamente jogou como um segundo volante. E agora, para esse jogo,
ele até que atuou um pouco mais como um primeiro volante. Inclusive, até o Arão ajudou bastante ali. O Vitinho, cara, o Vitinho, se eu não me engano, está na lista de que teve dois desarmes. Acho que de 3 jogadores, ele foi um dos jogadores que teve 2 desarmes. Olha só, nessa disputa de posição na volância, eu ainda acho que o Ronaldo tá atrás do Pires da Mota. Não, completamente. Eu tô querendo dizer, assim, que o pessoal tava perguntando no Twitter, até mesmo nos nossos comentários lá aqui no YouTube também, a galera falou, pô, e quando o Cueja voltar, o Ronaldo tá jogando muito bem. Mas aí eu acabei comentando, falei, galera, o Ronaldo não é reserva do Cueja, ele é reserva do Ilharão. Jogou agora como primeiro volante, ok, jogou muito bem, mas ele é reserva do Ilharão. E isso me traz um conforto maior, porque sabendo que ele já foi experimentado até num jogo como quente, né, que nem foi agora contra o Fluminense, ele jogou como primeiro volante, jogou bem, mas a gente vê que a característica maior, aonde ele solta mais o jogo dele, né, flui melhor o jogo dele, é como segundo volante. Isso a gente tem a absoluta certeza. Com o Cueja e o Pires, ele não vai precisar jogar como primeiro volante. Agora, rapidamente, falando rapidamente sobre o Lucas Silva, o que me agradou muito no Lucas Silva, que a partir daquele passe que eu falei, que até o Nazário lembrou, do Pará, ele não... logo depois, nas jogadas depois, ele não estava bem. Parecia que ele estava sentindo aquilo. Mas em uma jogada, que aí quando ele fez, eu comemorei. Apesar do goleiro ter defendido, foi a bola que ele pegou na esquerda, driblou, passou pro meio e chutou. Aí eu falei, isso vai dar confiança pro moleque, porque a torcida deu uma inflamada e ele se sentiu mais, sabe, ele falou assim, poxa, se eu tivesse chutado mais forte, deu pra ver que ele falou assim, caramba, foi quase, porém se eu fizesse com mais força, poderia mudar. Poderia ter acertado o gol. Isso, cara, deu uma motivação pro moleque. Cara, tu vê que toda bola que vinha nele, os contra-ataques do Flamengo era tudo em cima do Lucas Silva. Já não perdia mais aquele time da bola, aquele nervosismo, sabe? Parece que ele ficou mais solto. É o momento que o cara acende, né? Porra, agora é comigo, exatamente. Pra dentro. Foi a partir daí, entendeu? Então, assim, inclusive, ele foi o que mais teve finalização certas. Foram 2 finalizações certas. O Everton Ribeiro uma, o Ibe uma, René uma, o Bruno Henrique uma e o Vitinho também uma. Então, assim, mostra que logo depois ele teve esse crescimento e foi no momento certo também, né? No momento certo do jogo, que ele cresceu, o Flamengo evoluiu junto com ele, aí depois no final da partida acabou acontecendo o pênalti em cima dele. Agora o Vitor Gabriel, ele me mostrou uma coisa que o Uribe não teve e não é uma coisa que a gente vê no Uribe. Essa garra, sabe? Aquela coisa, aquele cara trombador. Não importa se a bola tá ali, o zagueiro tá com a bola dominando, eu vou trombar com o zagueiro, eu vou, sabe, chegar junto. Isso eu gosto muito, é uma característica que eu gosto no Vitor Gabriel, mas a gente não pôde ver tanto dele. Mas ele foi... junto com o Lucas Silva, um dos caras que entrou junto com o Arrascaeta também, né? A gente acabou não citando aqui, mas o Arrascaeta com passes, com visão de jogo que a gente esperava dele. Mas o Vitor Gabriel junto com o Lucas Silva, os 2 meninos da base, quando entraram muito bem, deram um gás a mais para a equipe que estava precisando naquele momento. Deixa eu dar um alô aqui para a galera do chat. Fábio Oliveira, Adeilson Gonçalves, Júnior Leiva, João Holanda. Depois a gente comenta sobre isso, João Holanda. Na verdade, vou comentar rapidinho. A questão da marcação em bloco dá para fazer em 3 meses, sim. O que não dá para fazer são as triangulações que o Klopp faz. Mas a marcação em pressão e cobertura é relativamente simples de fazer. 1 ou 2 meses de treinamento você consegue fazer. Já vi acontecer com mais frequência. Adeilson Gonçalves, Juliano Santana. Juliano, olha só, vou até ler a sua mensagem. Ronaldo sempre foi primeiro volante. A qualidade técnica dele permite fazer as 2 opções. Guardadas as devidas proporções, ele lembra o Arthur. Rapaz, falta muita bola pro Ronaldo. E eu acho até que o Ronaldo, se bobear, é mais velho que o Arthur, viu? O Arthur tem 22 anos. Eu não sei quantos anos tem o Ronaldo. Acho que o Ronaldo já tem 23. Ou deve ter por aí também. Tá? A diferença é muito grande, parceiro. João Holanda novamente.
Cláudio Rodrigues, Adeilson Gonçalves, Juliano Santana, Francisco Paulo, Eluana. Aí tem um comentário aqui, ó, que é engraçado, que eu vou até ler, ó. Que pergunta o seguinte. Ele tem 22 anos. Então os dois têm a mesma idade. O Arthur e o Ronaldo têm a mesma idade. O Arthur tem 22, exatamente. O Elias Dani disse o seguinte: Fabrício, seja sincero. Se o Flamengo empata ontem, nós iríamos falar bem? Provavelmente não tão bem quanto a gente está falando. Futebol, felizmente ou infelizmente, a gente tem que analisar tudo, mas tem o momento capital, né, cara? Você vai lá, o cara faz 10 jogadas erradas, o cara mete um golaço driblando o time inteiro, a gente vai falar, infelizmente, assim, né? É assim que ontem funciona. Nós vimos um Flamengo que estava com -1, vou relembrar a rapaziada o jogo. A gente estava com o Flamengo com -1, e nos últimos 7, 9 minutos, no final, o Flamengo estava pressionando. Então a gente elogiou muito, o pênalti poderia até não ter saído, mas a gente elogiou muito a postura do Flamengo ontem em campo. E no final do jogo, eu fui um que falei, se o Flamengo não ganha, mas teve postura, e é isso que a gente quer em campo, é atitude. E o Flamengo ontem teve atitude. Claro que se perdesse, a gente ia ficar chateado, mas o Flamengo ontem teve uma postura que a gente já espera há muito tempo, e não via há muitos anos. Foi o que a gente acabou falando de assim, cara, um time para ser campeão nem sempre vai fazer partidas espetaculares, nem sempre vai jogar bem, mas, cara, a gente deixou claro que, assim, a postura do time do Flamengo, a vontade, a garra, a raça, aquela coisa que você via, assim, vestiu a camisa do Flamengo, é isso que a gente está enaltecendo muito, é isso que a gente está valorizando muito, porque era uma coisa que a gente realmente não via do Flamengo há um tempo, assim, a gente, até em jogos muito mais importantes, em que a gente pensava que o Flamengo ia pelo menos entrar com muita vantagem, não acontecia, isso em outras temporadas, né? Então, assim, e aí ontem, um jogo que não vale nada, não vale grande coisa, apesar de ser um jogo que valia a classificação para a Taça Rio, a gente viu isso no Flamengo. Então, isso é o legal, isso que está motivando a torcida, sabe? Esse foi o gostoso da partida de ontem. Olha só. Em alguns momentos... Deixa só um segundo. Só um segundo, só para comentar aqui o Diogo Fernandes, para a gente não perder o fio da meada, que é o mesmo assunto. Discordo do Fabrício sobre falar bem só porque vencemos. Não foi isso que eu falei, né? Não foi isso que eu falei. Eu falei que a gente está elogiando mais porque venceu. Se tivesse empatado, é claro, se a gente tivesse empatado, a crítica sobre o Bruno Henrique seria muito maior do que foi hoje. Claro que seria. Por quê? Eu reconheço, a gente teve esse debate aqui uma vez com o Simon, aqui, que talvez tenha sido um dos melhores debates em muito tempo que a gente teve aqui no Coluna do Flamengo, que é a importância daquela jogada capital, do gol e etc. Pô, o cara só faz o gol, merece um 8. Pô, o cara fez o gol do título. O cara merece uma nota alta pelo aquilo que fez. O futebol tem essa característica peculiar. As duas formas de analisar são corretas. Se o Flamengo ganha jogando super mal, você só fala mal do Flamengo, o nego te descredencia moralmente. Fala, pô, você não entende nada de futebol. Porque ganhou, então o que você tá falando? Então, é muito difícil balançar. Não foi isso que eu falei não, Diego. O Flamengo, a gente tá elogiando... Que a gente perde, né, Kika? Jogando muito bem. Tem jogo que o time joga, qualquer time, que joga muito, é muito superior ao adversário e não ganha. Não ganhou, exato. Entendeu? Então, assim... Você quer comentar sobre isso, Nazário? Não, eu só quero colocar mais um adendo aí, que é o seguinte, a expulsão ontem do Bruno Henrique, no final do jogo, quando acabou tudo, me lembrou o título do Brasil no Mundial de 94, quando o Leonardo deu uma cotovelada no jogador americano e o Brasil, num determinado momento, ficou com -1. Nesse momento, o Brasil cresceu, porque numa entrevista, não lembro quem foi que falou, eles se olharam e falaram, gente, agora a gente precisa correr mais, a gente está com -1. E aí eles se abraçaram naquela gana de vencer a partida, venceram a partida e o Brasil acabou chegando na final. Ontem o Flamengo se imbuiu desse sentimento, quando efetivamente saiu uma peça importante, que estava participando, que deu assistência, inclusive, para o gol. Quando essa peça saiu, a galera abraçou esse momento, ninguém perdeu a cabeça e falou, vamos para dentro. E foi a postura. Então, eu acho até, claro, que a gente não gostaria que acontecesse, mas aconteceu, mas no Flamengo não refletiu mal, muito pelo contrário. Foi mais um combustível para que o Flamengo pudesse chegar onde chegou ontem.
Pois é. Então tem a peculiaridade do futebol do lance capital, né? O cara dá uma bicicleta linda, o cara dribla 30 jogadores, né? Uma coisa que meu pai dizia, só para ilustração aqui, né? Meu pai é santista e meu pai acompanhou os jogos do Santos na década de 60. Meu pai jogou futebol também, jogou no São Paulo, jogou na Portuguesa, e ficou acompanhando a carreira do Pelé, porque era santista e tal. E meu pai cansou de falar, o Pelé fez um monte de jogo ruim. Só que chegava aos 38 do segundo tempo e falava, ok, vamos resolver essa parada, dá bola aqui no Negão, o Negão pegava a bola, driblava 3 caras, botava 2 gols e acabava com o jogo. Foi assim que ele manteve o Corinthians, por exemplo, 11 anos sem ganhar. Vai dizer que a atuação do Pelé foi ruim? Difícil, tem os dois lados, né? Por que você mostrou seu apito aí? Tá com necessidade de mostrar o apito aí, ô Nazário? Não, é porque o Augusto César perguntou, Nazário, cadê o apito? Eu ia responder pra ele agora, mas já que você falou, o Augusto, tá aqui, ó. Pois então. Tá aí o apito do Nazário, né? O que vale é o apito do Nazário. Na verdade, é uma flauta indígena, tá? A flauta indígena, enfim. Não vou nem comentar o que você coloca na boca, Nazário. Mas vamos tocar pra frente essa parada aqui, ó. Bom, final de semana tem mais jogo, né? Tem mais futebol no final de semana. Flamengo e Bangu. Cara, o Diego tá falando que vai jogar o Vasco, enfrentar o Vasco. Ele vai enfrentar o Vasco na final do Carioca, de qualquer jeito. Eu quero que o Vasco perca pro Bangu, cara. Eu tô com essa vontade. Vale lembrar que o Bangu tem a vantagem do empate. Puta, o Bangu... Vai ser um jogo interessante. Hoje é do Bangu. É do Bangu, e o jogo tá rolando, tá 0-0. Tá 0-0 lá. E o Bangu tá jogando tô vendo igual aqui que a Ana tá com o olho no peixe e aqui. o outro no gato, né? Olha lá, ó. Tá aqui, é só assim, ó. Tô pronta aqui pra ver o Bangu fazer graça. E aí, moçada, time reserva? Né, já foi sinalizado que a gente vai com tudo reserva, completamente reserva, e aí entra o fator que a gente tem Libertadores quarta-feira, é o jogo pré-Libertadores. Então, assim, é aquilo que a gente fala, cara, contra o Bangu não compensa a gente ir com um time com força máxima e tal, contra um Vasco talvez pode acontecer de ser um jogo puxado, um jogo pegado, pode acabar machucando alguém, não sei. Então, já foi sinalizado que a gente vai com time reserva. Eu já era a favor do time reserva contra o Fluminense, né? Eu já tinha botado dessa maneira, porque eu falei que semana que vem vai ser muito puxada pra gente, na questão de que a gente tem a Libertadores contra o Peñarol, depois a gente já começa nas fases decisivas do Campeonato Carioca, que aí a gente vem pra semifinal, aí tem a final, que são em 2 jogos. Então, assim, a gente vai pegar agora uma sequência grande. Então, acho que independente do adversário, a gente compensa. Como a gente bem falou, a garotada... Ontem a gente tinha algumas reservas, a garotada que estava em campo e os reservas, incluindo a Arrascaeta, que está nessa lista, eles deram conta do recado, né? Eles estão dando conta do recado, está crescendo. E eu acho que... E eu já falei isso 1000 vezes, eu acho que é hora de dar sequência para esses reservas também, porque a gente vai precisar. O Flamengo tem um elenco curto, assim, né? Então, quanto mais a gente conseguir ter jogador que dê conta, que esteja acostumado, que esteja em ritmo de jogo, é importante pra gente. Então, eu acho que independente de quem passar, Bangu ou Vasco, o time que a gente tem considerado reserva é um time que consegue, se estiver nessa pegada que a gente está vendo, é um time que consegue passar, consegue ganhar, consegue vencer. Então, eu acho que é a decisão certa se tomar. Já foi até mais ou menos treinado hoje, né? Mais ou menos isso. O Abel não vai estar ali no campo com a gente no domingo, mas eu acho que vale. Acho que vale. O que foi, Antônio? Não, bastidores, deixa no bastidor. Eu achei que você não estava concordando. Essa foi boa. Eu sei até do que o Antônio está rindo. E a gente conta no madrugadão, no próximo madrugadão aí a gente conta aí pra galera. Vocês esperam aí, porque essa foi boa. Quando será? Essa novidade das maquiagens do Simon aí, cara, vai ser... Já faz a chamada pro madrugadão. Não, essa novidade da maquiagem do Simon aí vai ser negócio, cara, vai quebrar a internet. Vai bombar, vai quebrar a internet. Seguinte, falando... Nazário, você lembra? 85, Flamengo e Fluminense 1-1, gol do Leandro aos 47 do segundo tempo, semifinal do Campeonato Carioca, que o Flamengo empatou 1-1, aquela comemoração, e depois a gente perdeu pro Bangu 2-0. Não acontecerá dessa vez.
depois. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. 34 anos depois não aconteceu. Mas eu me lembro, eu assisti uma semifinal de campeonato com você, que moleque, acha que o Bangu nunca foi bom. O Bangu foi vice-campeão brasileiro de 86 contra o Curitiba. Disputa de pênalti no Maracanã. Exatamente. Quem perdeu o pênalti do Bangu foi um jogador chamado Tato, se eu não me engano. E o goleiro do Fluminense, do goleiro do Curitiba, era um goleiraço chamado Rafael, de bigode, um goleiraço. Agarrava muito ele. Muito. Bangu já foi um grande time. Eu assisti semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu em 85. Vai, velho. Quem você prefere aí? Bangu? Vamos falar do Bangu ou vamos falar da renovação do Pará? Vamos falar da renovação do Pará primeiro. Pará tá quase renovado com o Mengão. Vocês acharam que o Rafinha ia chegar para virar titular? Rafinha vai chegar para ser banco do Pará. Vai ser banco do Pará. Vocês estão rindo aí, ó? Produção, me grava aí que a gente vai usar isso aqui em dezembro no meu top 10. Rafinha, banco do Pará. Tá certo, Antunes? Cara. Dá até um desespero, meu irmão. Dá um desespero pensar nisso, cara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Antônio. Para banco do Rafinha, ao contrário do Kika, que eu tô aqui para discordar do Kika. Quem você prefere para ser o reserva, Rodinei ou Pará? Pará. Nazário? Pará. Kika? Pará. Também, tô com vocês. Ninguém discordou, puxa. Mas aí, deixa eu botar uma vírgula nisso que você falou. Botar um mais. Porque, assim, nem pra banco o Pará serve mais, galera. Pelo amor de Deus. Chega que a gente já renovou aí com o Rodinei por mais não sei quanto tempo. O Flamengo tem que ir atrás ou da chance da sequência pro Clebinho, tá? Ou então vai lá e contrata um outro lateral, porque os 2 laterais não dá, cara. Não consigo ver o Flamengo sendo campeão de tudo com o Pará na lateral direita. Não consigo. Muito menos o Rodinei. O Rafinha tá vindo, porra, beleza. Mas o Rafinha já deixou bem claro que lá, por exemplo, no Bahia, que mede mais ou menos 50 e poucos jogos, ele joga um pouco acima de 50%. 30 e poucos por cento. 30 e poucos jogos. 34, se não me engano, foi o que ele falou. Então, assim, ele não vai vir para poder jogar tudo quanto é partida. Ele vai vir para poder jogar as partidas principais. Agora, as outras partidas, as secundárias, vamos dizer assim, entre aspas, a gente vai precisar de um lateral direito. E não dá para poder ficar contando com o Pará. Pará, beleza, a gente vai contar com o Pará, eu sei que até o final do ano. A gente vai contar com o Pará. Agora, precisa renovar? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo tá meio que temendo realmente a saída do Rodinei, né? Que tá existindo essa conversa e parece que tá dando uma esquentada e tal, que o Rodinei pode sair. Então, eu acho que o Flamengo tá meio que se mobilizando a isso, assim. Vai sair a gente precisa de reserva, a gente já contratou o Rafinha nessa posição, talvez a gente não contrate mais ninguém. Então, eu acho que o Flamengo começou com isso justamente movendo, tipo assim, cara, a gente precisa de um banco. O Clebinho provavelmente vai assumir ali o terceiro, né? O terceiro reserva, mas eu acho que foi mais ou menos nisso, assim, pensando em, a gente vai se mover, porque senão vamos ficar sem banco. Eu acho que por isso que o Flamengo começou a iniciar essas conversas com o Pará para tentar renovar. Eu também acho que sim. Quem vocês, agora pra gente encerrar aqui o nosso debate de hoje, quem vocês preferem na semifinal, Bangu ou Vasco da Gama e por quê? Quem vai primeiro? Vai Nazário. Quem fala? Isso aqui eu não preciso botar o microfone na boca de vocês, né? Alguém fala aí primeiro, pô. Olha, eu vou te falar que eu gostaria de ganhar do Vasco na final. Mas, como o Bangu tá fazendo uma boa campanha, vai ficar gostosinho se o Bangu ganhar do Vasco hoje. Inclusive, eu tô torcendo pro Bangu por motivos óbvios. Antunes. Cara, Bangu, né? Bangu, deixa o Bangu. O Bangu tá fazendo uma excelente Taça Rio. É time pequeno, cara. A gente tem que dar moral também, né? Não é porque é o Vasco. Mas aí não, os cara, dois se fosse qualquer outro time, assim,
se fosse qualquer outro time, eu torceria exatamente pro time pequeno. Pra mim não importa. Eu não tenho importância de pegar ou o Bangu ou o Vasco. Pra mim, qualquer um. Eu penso igual o Jamal. Se o toureiro fosse o Simon, eu ia torcer pro touro. Aí, nesse caso, é uma boa chance de valorizar aquilo que eles fizeram dentro do campeonato. Então, eu torcendo aí pro Bangu, a gente pegar o Bangu na final da Taça Rio. Okay. Eu tô com o Bangu também. O Bangu tá jogando um futebolzinho interessante, cara. O Bangu tá organizado, o Bangu ele não tá dando mole, não. Eu acho que seria legal, assim, diante de quem participa da Taça Rio, entre Flamengo e Vasco, por exemplo, talvez a Taça Rio tenha um significado maior pro Bangu, sabe? Talvez, assim, a gente chegou em uma final e isso coroe mais a campanha. Claro que também eles vão garantir a vaga para o Campeonato Carioca, e é outro objetivo, só que eu acho que já pode coroar a campanha que eles estão fazendo, que é bem interessante, chegando na final do Taça Rio. Seria legal também uma final entre Flamengo e Bangu. Beleza. Já dá o seu boa noite, Ana. Agradecer ao papo, né, com você, Kika, Nazário, Antunes, todo mundo que participou, todo mundo que apareceu. Um grande amigo meu apareceu aqui no meio do programa, o João Felipe, fiquei quase chorei, quase dei uma de Nazário aqui, dei uma emocionada, guardei. Mas e é isso, tô muito orgulhosa, muito feliz com a evolução do Flamengo até aqui. Também quero mandar um beijo e deixar uma força para o nosso técnico. Graças a Deus não é nada grave, ele vai fazer uns exames e tal, mas já acalmou, né? Hoje o médico, o Dr. Tanuri, até tá na coletiva, tranquilizou os torcedores. Então, ele não vai poder estar com a gente domingo, mas então mandar um beijo, que não sei se ele vai ver, mas se você estiver vendo aqui com a gente, Abel, um beijo para você, e tô torcendo para quarta-feira você conseguir estar com a gente lá no Maracanã, comandando contra o Peñarol. Obrigado. Seu boa noite, Nazário. Agradecer a você, Kika, Ana, produção, Jamal, e um beijo para Flá Iguatu, que tá lá no Ceará acompanhando a gente, ó. Um beijo para essa rapaziada toda aí do Ceará, que tá sempre junto com a gente. Obrigado. Obrigado a você de norte a sul, de leste a oeste. Tamo junto e misturado. Domingo nós estamos juntinho e, ó, para morder esse título mais uma vez. Beleza. Seu boa noite aí, o Antunes. Boa noite, Kika. Boa noite, Nazário. Boa noite, Ana. Boa noite, galera do Twitter. Boa noite, galera do Facebook. Boa noite, galera do YouTube. Tamo junto. E só queria fazer só uma ressalvazinha que eu esqueci de falar. Pará tem 33 anos. Vamos renovar até quando? Até 41. Boa noite. Putz, meu Deus do céu. Que boa noite em baixo astral, Antunes. Que coisa horrorosa, cara. Parecia até candidato a deputado federal, né? Pelo amor de Deus. Quando vamos ficar com a merenda que está sendo roubada? Boa noite. Podia terminar. A merenda que o Nazário está roubando das criancinhas, comendo tudo. Que absurdo. Quando vamos depender da maquiagem de Simon. Boa noite. Simon Ledo! A galera tá com saudade do Simon, né? O Simon podia dar uma parecida, que tá só no chinelinho, né? Foto na praia. Tá só enrolando, tá só enrolando a galera no chat. Galera, abraço aí pro Ramon. Exatamente. Abraço pro Ramon Mota, Giovanni Chielli, Mário Rubro Negro. Mário? Que Mário? Jackson Lopes, Adeilson Gonçalves, Ramon Mota, Eluana Lu Silveira, Jackson Lopes, Cristiano Fernandes. Olha só o Cristiano Fernandes aqui, sem entender o que é sarcasmo, né? Olha só. Pará vai deixar o Rafinha no banco, interditem ele, produção. Juliano Santana, Adeilson Gonçalves, Flávio Vinícius, Fábio Oliveira, Giovanni Chielli, todo mundo, João Holanda, muito obrigado a vocês que participaram. Não se esqueçam, deixem seu like onde quer que você esteja assistindo, compartilhe esse link, se inscrevam no canal no YouTube. Estaremos de volta amanhã às 6 da tarde com notícias, às 9 horas com resenha. Até amanhã, galera. Fomos!